das imagens que mais me marcam em Apocalipse é a imagem das taças. As taças em Apocalipse têm vários símbolos, várias mensagens associadas a elas. Uma das imagens associadas às taças, são as taças que são cheias, são enchidas das nossas orações. É uma imagem interessante. Imagina uma taça em que, à medida que nós oramos, ela vai sendo enchida, e num determinado momento ela transborda. E a imagem de Apocalipse é que, nesse momento, os anjos pegam essas taças enchidas, plenas das nossas orações, nos céus, e derramam sobre a terra. Bonita essa imagem, né? Muito bem. Nesse momento, eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar para encher essa taça de oração por uma pessoa. Então, a primeira pessoa que o Espírito colocar no seu coração aí, queria te convidar para orar por ela. Fica de pé em um minuto, assim, só para dar uma dinâmica, para a gente mexer um pouquinho. E nós vamos ter um tempinho aqui em que nós vamos orar uns pelos outros. Ore, peça a Deus, encha, misterioso isso, encha a taça que está nos céus, mas que vai ser derramada sobre a terra, com a oração por uma pessoa que Deus está aí colocando no seu coração, ok? Deus amado, é misterioso saber que as nossas orações enchem taças no céu. Essas taças têm cheiro, essas taças têm perfume. Esse perfume, ele não te entorpece, porque o Senhor não é influenciado pelas nossas orações, e daí o mistério. Mas mesmo assim, as nossas orações chegam aos céus e elas voltam à terra. Muito difícil a gente entender isso, mas mesmo assim é o que a tua palavra nos ensina, e nós queremos orar por pessoas e queremos também nos colocar diante do Senhor para ser bênção exatamente nas vidas dessas pessoas pelas quais nós oramos aqui. Que seja assim, que nós sejamos instrumentos do Senhor, de tal forma que as nossas orações por alguém se materializem em nós mesmos. Que teu Espírito seja em nós a oração que nós fizemos por alguém. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queria convidar um amigo que eu quero apresentar a vocês aqui para estar aqui comigo, Manuel. Manuel, antes de mais nada, é isso, um amigo. Mas eu vou falar um pouquinho mais dele. Um amigo que nós conhecemos há um tempo. Manuel é pastor na igreja presbiteriana de Framingham ou Marlborough? Framingham, que fica perto de Boston, está lá há mais de 30 anos. Manuel também é um teólogo, fez mestrado, fez doutorado lá nos Estados Unidos. Mas o mais importante é isso, ele é um amigo nosso, um amigo da casa, um amigo da Sal da Terra. Já esteve com a gente nas nossas conferências, participa com a gente da escola de liderança, e é uma referência, eu falo isso com muita tranquilidade, é uma referência para todos nós aqui. Se alguém estiver viajando, estiver passando por lá, não deixa de visitar o Manuel, estou certo? Não deixa de visitar a igreja, a comunidade lá, todas as vezes, já estive lá algumas vezes, né? A convite e porque estava passando por lá mesmo, e todas as vezes fui muito abençoado por aquela comunidade lá. Comunidade quase que toda de brasileiros, mas já entrando na terceira geração de filhos lá, né? Quer falar um pouquinho? Posso. Bom dia, ótimo estar com vocês. A nossa comunidade é uma comunidade que nasceu para atender a comunidade imigrante de primeira geração, lá nos Estados Unidos, e fazer a transição entre a segunda geração, que são os filhos nascidos lá, como os meus, por exemplo, que na época só tinha os meus, né? Nós éramos 5 pessoas.
Hoje é uma comunidade com mais de 1.000 pessoas e nós temos 2 cultos, um culto em português, aliás, temos vários cultos, mas o culto é dividido em português e em inglês. Tem um culto em inglês para a segunda geração, geralmente adolescentes, jovens e universitários, e temos o culto em português com tradução simultânea para inglês para a geração que é a geração mais velha e que algumas pessoas ainda, apesar de entenderem o idioma, não têm o sentimento do que as palavras realmente querem dizer. A New Life é uma igreja diferente, porque nós somos uma igreja presbiteriana, mas se você for lá, você vai dizer não é presbiteriano. Aí vai um batista e diz também não é batista. Aí vai um assembleiano e diz também não é assembleia. Por quê? Nós temos 25 denominações presentes lá. Então nós temos pessoas lá de 25, a última contagem nossa, 25 denominações diferentes. Quer dizer, fazer esse negócio dar certo tem que ser o Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus. Então essa é a comunidade. Portas abertas para quem quiser ir passear, para quem quiser mudar para lá, gostar de um friozinho. Hoje de manhã estava em Celsius, estava menos 21. Então estava um pouquinho diferente daqui, né? Mas as portas estão abertas. Obrigado por estar com você, cara. Acordei, estava 21, lá estava menos 21. Coisa boa. Muito bem. Eu queria compartilhar com vocês aqui um texto que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 13. Seria muito importante se você pudesse abrir aí. Eu vou ler uma boa parte desses versículos aí do capítulo 13. E quero destacar algumas coisas com vocês. Vou fazer uma pergunta. Dani, põe o tempo aqui para a gente, só para eu não me perder. Se eu perguntasse para vocês assim, à medida que nós lemos os evangelhos, dos 12 apóstolos, qual é o que mais aparece lá? O nome dele, qual que é o que tem o nome que mais aparece? Tem ideia? Pedro, né? Concordam? Pedro é o nome que mais aparece. E o segundo nome que mais aparece? Tem alguma ideia? Essa pode surpreender. É Judas, esse personagem. Quero conversar um pouco com vocês sobre Judas. Esse é o meu objetivo. Então, eu vou ler esse texto com vocês. E é um texto muito conhecido, aquele episódio em que Jesus lava os pés dos 12. Nós temos muita coisa para aprender nesse texto, nesse episódio, nesse momento aqui. Mas eu queria que os seus olhos, junto com os meus, estivessem prestando atenção em Judas. Pode parecer estranho, né? Mas é isso. Queria que você olhasse comigo para esse personagem importante aí. Então, capítulo 13 de João diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, veja bem, nós estamos então um pouco antes da festa da Páscoa, nós estamos então um pouco antes da crucificação. Então, nós estamos aqui nos últimos dias de Jesus, antes da sua morte e ressurreição. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, a hora em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que vem aqui, o que nós vamos ler a partir de agora, é uma ação concreta de Jesus, é uma demonstração clara de Jesus do seu amor por esses 12. É bom que a gente não perca isso de vista. Versículo 2, e aí o versículo chave que eu queria trabalhar com vocês. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Eu queria parar aqui e começar a chamar a sua atenção para quantas vezes, nesse texto, que a gente conhece bem, a pessoa de Judas é colocada no centro dessa história. Mas eu queria, acima de tudo, destacar essa expressão que está aí. O diabo, o maligno, já havia induzido Judas Iscariotes. Essa é a expressão que eu quero trabalhar com vocês. Dependendo da sua versão, se a sua versão for uma versão mais antiga, está aí, o diabo já tinha posto no coração de posto no coração de Judas trair a Jesus. Muito bem. Judas, diz a tradição cristã, que tinha exatamente ou muito próximo à idade de Jesus. Eram bem próximos ali na sua idade. O nome Judas é uma transliteração
vamos dizer assim, uma helenização do nome Judá. Judas é Judá. Olha o nome desse homem. Ele é chamado de Iscariotes porque tinha um outro Judas entre os 12 lá, então dava-se, assim como Jesus de Nazaré, dava-se o Iscariotes porque Judas vinha de uma região da Judéia lá chamada Queriote. Muito bem. Esse homem tem algumas marcas, mas esse homem está sendo induzido pelo diabo. Vamos continuar o texto. Jesus, versículo 3, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, Jesus, sabendo que viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Tem uns detalhes culturais aqui, para nós são meio estranhos e diferentes, né? Começa com a roupa, né? A roupa naqueles dias era basicamente composta de duas partes. Uma capa, que é o que Jesus tira, e uma túnica. É o contrário, num certo sentido, do que a gente costuma dizer hoje. A túnica ficava por dentro, a capa ficava por fora. A capa era um objeto tão importante que podia ser usada como penhor, porque ela era fundamental no dia a dia das pessoas. Jesus tira a capa, coloca uma toalha ao redor da cintura e vai lavar os pés dos discípulos. E aí, algumas coisas aqui. Para os discípulos, lavar os pés não era uma novidade. Na verdade, essa é uma prática no mundo oriental milenar. Não sei se vocês se lembram, quando Abraão olha ao longe, assim, num dia bem quente, na hora mais quente do dia, ele está na tenda, ele olha ao longe e vê 3 homens. Ele reconhece que um deles era o próprio Deus. Ele vai até lá, se prostra diante dele. Os outros 2 são anjos que vão para Sodoma e Gomorra. Ele se prostra diante dele, porque ele já conhecia o Senhor, e diz: para aqui entre nós, vou oferecer para vocês uma comida e vou trazer água para vocês lavarem os pés. E assim a gente tem no Antigo Testamento vários exemplos. Um dos servos de Abraão, que vai buscar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac, chega num determinado lugar e é a mesma coisa, ele é recebido dessa forma: olha, toma aqui água para lavar os pés. Isso para nós é estranho, tem nada a ver com a nossa cultura. Do mesmo jeito que não tem muito a ver com a nossa cultura você chegar na casa de uma determinada pessoa e tirar os sapatos. É que para os orientais, tanto os orientais árabes como os orientais asiáticos, a questão da sujeira que vem de fora e entra para dentro tem que ser considerada de uma forma diferente, tem uma questão ligada à espiritualidade deles, diferente da nossa cultura. Nesse ponto aqui, o fato de Jesus lavar os pés dos discípulos não é uma novidade. O que é estranho é que isso é feito na chegada e não no meio do jantar. Segundo, muito estranho, veja, quando Abraão recebe o próprio Deus, Abraão não se coloca em posição de lavar os pés. Isso não era uma prática. Em geral, você deixava a água para a pessoa lavar os pés, mas não se lavava os pés. A depender da pessoa, poderia ser que ela tivesse um servo, que ela tivesse um empregado na casa e lavasse os pés, o que era considerado uma situação muito humilhante. Entre os judeus, mesmo entre os servos judeus, havia a opção de fazer isso ou não. Tão humilhante era o fato de lavar os pés de uma outra pessoa. Então, tem questões culturais aqui, mas eu vou dar continuidade ao texto. Então, chegou Jesus lavando os pés, versículo 6, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Está aí Pedro, né? Sempre aparecendo. Só não aparece mais, aparece mais do que Judas, né? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Daqui a pouco você vai entender. Mais tarde você vai entender. Pedro disse: nunca vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, né, daquele jeito que a gente já sabe, então lava também as minhas mãos, lava a minha cabeça. Aqui de novo questões culturais. As mãos dentro daquela cultura representavam poder e os pés representavam autoridade. Poder é alguma coisa que você pode adquirir, a autoridade não. Poder tem a ver com o que você tem, a autoridade tem a ver com o que você é. Então Jesus está lavando os pés. Mas eu queria de novo chamar a sua atenção. Olha o versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Eu queria chamar a sua atenção porque Jesus está conversando com Judas. Isso vai aparecer várias vezes no texto aqui.
Jesus está tendo um diálogo com Judas, ninguém está percebendo, a não ser Jesus e o próprio Judas. Jesus, versículo 11, sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Então perceba, no início o texto já diz, o diabo já tinha induzido Judas, e agora Jesus chama a atenção, olha, vocês estão todos limpos, menos um de vocês, que sabia que um deles iria trair. Eu sempre gosto de perguntar, qual foi a traição de Judas? É interessante isso, né? O que Judas fez que traiu a Jesus? Judas entregou Jesus, porque Jesus era uma pessoa extremamente comum. Engraçado falar isso, né? Jesus era um igual. Ele se misturava com as pessoas, com os homens da idade dele. Então, Judas leva os guardas do templo até Jesus, num local em que ele sabia que Jesus se reuniria com os discípulos. Então, ele é levado até lá. E detalhe, ele faz isso por dinheiro. Essa é uma marca registrada em Judas também, né? A conexão que ele tem com o dinheiro. Mas vamos para o versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa, voltou ao seu lugar e perguntou. As perguntas de Jesus são sempre importantes. Entenderam o que eu fiz a vocês? Então agora eu vou explicar. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e nenhum enviado ou nenhum apóstolo é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem disso, prestem bem atenção. Vocês serão muito felizes se vocês fizerem isso. Vou continuar. De novo, atenção em Judas. Versículo 18. Não me refiro a todos vocês. Não estou falando com todos vocês. Conheço os que escolhi. Versículo 18. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. E aí Jesus usa um texto literal que está lá em Salmos. Aquele que partilhava o meu pão voltou-se contra mim. Então, de novo, pela terceira vez, Jesus chama a atenção de uma pessoa, de Judas. E eu gosto de comentar isso pelo seguinte, às vezes a gente tem uma ideia muito errada a respeito de Judas, como se Judas não tivesse responsabilidade em tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele estava predestinado a ser essa pessoa. Usa a expressão predestinação de uma maneira bem bagunçada, né? Se fosse assim, raciocina comigo, se Judas tivesse sido predestinado por Deus, se Judas tivesse sido destinado anteriormente ao seu nascimento a trair Jesus, ora, então significa que Deus, para fazer o bem, precisa do mal? Estranho, né? Ou, se fosse assim, imagine, Jesus, o próprio Deus encontrando com Judas depois que ele morre, né, depois que ele se suicida, e aí Judas se apresentando diante de Deus, e aí, beleza? Cumpri meu propósito, né? Eu sou o cara, cumpri completamente meu propósito na terra. O meu propósito era esse, trair Jesus? Claro que não. Há uma ingenuidade nisso. Judas, assim como todos nós, assim como Pedro, como a gente já sabe na continuidade desse texto aqui, tem responsabilidade. Difícil a gente entender o limite entre o que é soberania de Deus e responsabilidade humana, mas a responsabilidade está aí, presente em todos nós. Mas vamos continuar. Versículo 19. Estou dizendo isso agora estou dizendo isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que me enviar recebe a mim, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. E aí agora de novo, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus não aguenta. Jesus se perturba profundamente e declara: em verdade lhes digo, um de vocês me trai. Estão percebendo? É a quarta vez. É uma conversa direta, objetiva. Evidentemente, Jesus está ensinando os 12, mas o alvo ali é Judas. Então, os discípulos olharam uns para os outros, eles não tinham a menor ideia de quem poderia ser. Eu fico pensando que poderia ser qualquer um, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, é legal isso, só um parêntese.
no Evangelho de João, João não cita o nome dele. Todas as vezes que João vai falar dele, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ele não diz o discípulo que amava Jesus. Ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Bonito isso, né? Todas as vezes que ele fala. Mas enfim, isso é só um parêntese. Versículo 24. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo, estava bem próximo de Jesus, para perguntar: quem é? A quem é que Jesus se refere? Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E aí Jesus, de novo: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe diz: o que você tem para fazer, faz depressa. Jesus não está falando para ele. Paulo João já comentou isso algumas vezes aqui. Jesus não está dizendo para Judas: vai me trair logo. Ele falou: não. Pensa bem no que você vai fazer. O que você tem para fazer, faz. Muito bem, o texto continua, mas eu vou fazer uma pausa por aqui. Eu quero voltar com vocês nessa expressão inicial, a indução. O diabo havia induzido Judas Iscariotes. O Novo Testamento fala a respeito de 3 formas de atuação do diabo. A mais direta, mais óbvia, é a possessão, que o mundo evangélico brasileiro, e acho que americano também, transformou numa coisa meio esquisita. Nesse dia eu estava vendo um amigo meu contando que estava na televisão lá a expulsão de um demônio, de um endemoniado, e o endemoniado estava com um microfone de lapela. E ele achou estranho, né? Porque pensou assim: então o endemoniado passou lá no gabinete, pôs um microfone para depois ser expulso, né? Isso é ruim, né, gente? Porque fica parecendo até que esse teatro não é um fato. A possessão demoníaca existe, é fato. Só que ela é a mais óbvia. Tem um segundo estágio de atuação do diabo, que é a opressão. Sempre ao redor de um possesso há um grupo de opressos, pessoas oprimidas. Quando Jesus veio, ele veio para libertar os oprimidos do diabo. Mas há uma terceira, e é essa a minha conversa com vocês aqui, há uma terceira possibilidade, que é a indução. E eu acho essa uma expressão muito interessante. E é interessante estar aqui com você, né, porque nós fizemos o Manuel me convidou para fazer uma viagem para a Turquia pelas 7 igrejas do Apocalipse. E quando Jesus escreve as cartas às 7 igrejas, a 2 delas, ele usa a expressão indução. Quando Jesus escreve a igreja de Pérgamo, ele diz assim: olha, cuidado, presta atenção, porque entre vocês aí há o mesmo espírito de Balaão, que induz. Depois, quando ele escreve a Tiatira, ele diz: olha, cuidado, que entre vocês aí há o mesmo espírito de Jezabel, que induz. Interessante isso. Um homem e uma mulher, até para não ficar uma coisa classista aí, né? Quem são esses 2 personagens? São 2 personagens do Antigo Testamento. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Balaão é um personagem difícil da gente entender. Balaão era um profeta daqueles dias lá, não fazia parte do reino de Israel. Num determinado momento, depois que o povo estava no deserto e já tinha passado os 40 anos, então toda aquela geração morreu, o povo sai do deserto e vai em direção à posse, à terra prometida, a Canaã. Nesse caminho, ele vai passando por vários outros povos. Então ele sai do deserto e vai em direção à terra prometida e vai passando por vários outros povos. O objetivo não era entrar em guerra com esses povos, nenhum deles. Até porque eram irmãos, eram filhos de Esaú, eram filhos de Amon, os amonitas, eram filhos de Moabe, eram os moabitas. Povos que Deus tinha um cuidado todo especial. Então, Deus fala com Moisés, nesse momento ainda não é Josué: olha, você vai passar por esses povos, mas não entra em guerra contra eles. Só que esses povos entraram em guerra contra os israelitas. E as vitórias foram esmagadoras. Quando as vitórias foram acontecendo e eles chegaram perto das campinas de Moabe, ou seja, perto dos povos moabitas, o povo que estava ali ficou morrendo de medo. Embora o objetivo de Israel era passar por lá, os moabitas ficaram com muito medo. E aí Balaque, que era o rei dos moabitas, manda chamar essa figura, esse personagem, Balaão. Quem é esse Balaão? Bom, Balaão era um cara conhecido como quem as bênçãos e maldições eram aplicadas. Então, aquilo que Balaão abençoava, abençoava. As palavras de maldição de Balaão, de fato, eram maldições.
Então, uma comitiva com muito ouro, muita riqueza, é enviada até Balaão, e Balaão é trazido até aquele lugar. Balaão, é o seguinte, queria que você amaldiçoasse esse povo aqui, porque ele vem destruindo muita gente, vai acabar destruindo a gente também. Aí Balaão fala assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui alguns altares. Aí faz lá uma série de altares, oferece sacrifícios. Agora deixa eu orar. Aí ele vai e ora, fala com o Deus de Israel. Aí ele volta e abençoa. Aí o rei fala assim, mas estou te contratando para você amaldiçoar esse povo, você vai e abençoa esse povo. Aí é dessa história que surge aquela frase assim, que vocês devem conhecer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Conhecem essa frase? É desse contexto que está aí. Muito bem. Aí o Balaque fala assim, não, como é que pode? Faz isso não, estou te contratando aqui para amaldiçoar esse povo. Aí, tá bom, peraí, deixa eu pensar mais um pouco. Vou fazer o seguinte, oferecer mais sacrifícios aí, constrói altar, faz sacrifício, tá. Deixa eu orar. Aí ele vai, ora, volta, e aí, quais são as suas palavras? Vai amaldiçoar o povo? E abençoa o povo de novo. Aí pela terceira vez, na terceira vez o rei começa a bater palma, muito bem, joia você, literalmente, bate palma para ele, fala assim, te contrato para você amaldiçoar o povo, você só abençoa, não, vai embora, some daqui. Só que tem um detalhe, fica parecendo assim, ó, ele não fez nada de errado, mas fez, e aí vem um detalhe. À medida que essas coisas foram acontecendo, ele não verbalizou nenhuma maldição contra o povo, só bênção. Mas ele ensinou as mulheres moabitas a induzir os israelitas a cultos, a cerimônias que envolviam ao mesmo tempo religião e sexo. O que não era incomum, e na verdade não é incomum até hoje, né? Sexo e religião andam juntas o tempo inteiro, né? Em Goiânia, recentemente, a gente viu 3 escândalos entre os cristãos, católicos, evangélicos e espíritas associados exatamente a sexo e religião. Agora, ano passado, todo mundo acompanhou isso de perto, falando de Goiânia. Então, sexo e religião sempre esteve andando junto. Mas, olha que coisa interessante. Embora Balaão não tivesse amaldiçoado o povo, ele ensinou as mulheres moabitas a induzir os israelitas a se envolverem em cerimônias de sexo e religião. E aí o povo se perdeu. E aí, quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, ele diz, olha, cuidado, entre vocês aí tem o espírito de Balaão que induz. O tempo não vai me permitir falar de Jezabel. Acho que eu vou fazer o seguinte, na segunda reunião eu falo de Jezabel, né? Na primeira ficou Balaão, né? O tempo não vai me permitir falar disso, mas eu queria chamar a sua atenção para a indução. O que é indução? Indução é algo que meio que tira a nossa cognição da história. É algo que meio que... É uma palavra que eu acho muito legal porque ela tem uma presença nas ciências muito forte. Então, um anestesista pode induzir, né, através de remédios, né, pode induzir ao parto, por exemplo, né? Na física tem uma expressão muito legal, não sei se vocês sabem disso, acho que sim, né? Todo mundo foi bom em física quando passou pela escola, né? Não sei se vocês sabem, imagino que vocês saibam, o que é uma bússola? Uma bússola é um pequeno ímã. Quando você coloca um pequeno ímã livre, ele sempre vai apontar na direção norte e sul. Por quê? Porque a Terra é um grande ímã. Então, a Terra tem o seu campo magnético ao redor. Então, quando um outro ímã é colocado aqui, ele sempre vai, em função do campo magnético da Terra, parar apontando para a direção norte e sul. Os chineses sabem disso há uns 4.000 anos. Interessante, né? Interessante isso. Muito bem, mas o que eu quero dizer? Um dia, um cara pegou uma bússola e chegou próximo de um fio com uma corrente elétrica. E ele percebeu que a corrente elétrica fazia com que a bússola não apontasse mais para a direção norte e sul. Olha só que coisa interessante. A bússola sempre norteia. No entanto, quando ela está próxima de uma corrente elétrica, um fio de tomada qualquer um. Se você chega uma bússola perto de um fio que liga um liquidificador que seja, a bússola muda de posição. Ou seja, olha a expressão, a bússola é induzida a mudar de direção. O nome disso é indução eletromagnética. Essa é a indução. O diabo tem a capacidade, tem o poder de induzir. Olha que coisa séria. Como é que resolve isso? Como é que nós não somos susceptíveis a isso?
é o que Jesus está ensinando para Judas e para todos nós o texto inteiro. Como é que nós não somos induzidos? Como é que nós não somos influenciados pela habilidade do diabo de fazer com que nós nos desnorteemos? Como é que nós não saímos do nosso norte? Como é que o diabo perde o poder de nos induzir e nos mudar de direção? Simples. Fazendo o quê? Lavando os pés. O antídoto para toda a indução do diabo é lavar os pés. E o que é o lavar os pés? Lavar os pés é se colocar numa posição de profunda dependência, submissão e humildade. E lavar os pés uns dos outros. E aí presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Judas não teria se suicidado se ele tivesse aprendido que ele podia, daquele dia em diante, lavar os pés uns dos outros. Uma coisa forte. Mas o meu interesse aqui não é em Judas. O meu interesse aqui é em nós. Como é que nós não perdemos o norte na vida? Lavando os pés uns dos outros. Gente, isso não tem nada a ver com o raciocínio que o mundo traz para nós. Absolutamente nada. Esse é o Evangelho. Esse é o ensino de Jesus. É a sabedoria do alto em contraste com a sabedoria da terra. Nós encontramos direção, ou nós não perdemos a direção, quando nós nos dispomos a ajudar todas as pessoas que estão próximas de nós e lembrá-las quem elas são. Porque quando nós lavamos os pés, nós estamos trabalhando a autoridade. A autoridade não tem a ver com o que ela tem, a autoridade tem a ver com o que ela é. Uma coisa forte. Então, o antídoto para toda e qualquer indução do maligno é muito simples, mas ela mexe profundamente com a nossa interioridade. O antídoto, o que é como se, como eu disse para vocês, né? Se a gente tem uma bússola e ela está apontando para a direção norte e sul, e uma corrente elétrica chega perto dela, ela muda de direção, ela fica perdida, como é que eu resolvo isso? Tira da tomada, pronto, a bússola volta para o lugar. Como é que eu tiro da tomada uma indução maligna? Lavando os pés uns dos outros. Na hora, toda e qualquer indução é desligada. Como diz Jesus, vocês serão felizes se vocês aprenderem essas coisas. Vocês não vão perder o norte na vida se vocês aprenderem essas coisas. Simples, mas de novo, mexe profundamente com a nossa interioridade. Nós não queremos fazer isso. Mas ao fazer, de novo, nós encontramos o rumo na vida. Quando nós ajudamos as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, quando nós ajudamos as pessoas que cruzam o nosso caminho e ajudamos a fazer com que elas entendam quem elas são, mesmo que para isso eu tenha que lavar a poeira que está nos pés dela, nós encontramos novamente o nosso caminho. Muito forte isso, né? Muito forte. Mas eu queria que você falasse um pouco, por isso que estou preocupado com o tempo aqui. Bom, eu estava aqui pensando como que eu pego carona no que ele falou. Eu acho que tem essa questão da indução. Existe uma coisa que a gente chama de pensamento que domina uma sociedade. E esse pensamento, ele pode ser extremamente demoníaco, independente das pessoas, ele é a parte das pessoas. A sociedade, de modo geral, ela não opera para trazer as pessoas para perto de Deus, ela opera para afastar as pessoas de Deus. Essa indução, para mim, ela tem alguns antídotos. Você citou de forma assim, en passant, alguns deles. E aqui nós não vamos, Cláudio, até na questão da predestinação, ele tocou aqui, né? Eu não vou dizer se Deus predestinou porque ele, por pré-ciência ou por pré-ordenância, não é esse o ponto. Mas o ponto é que houve um estágio entre o que Judas sentia e o que aconteceu. Judas teve uma indução. Essa indução eu e você podemos chamar, colocando de uma forma bem simples, dos desejos, das inclinações, das tentações, das seduções que nós temos para diversas coisas. Mas o acontecimento foi depois que Jesus deu o pão para ele, aí o diabo entrou nele. E novamente, a possessão não é o tema da nossa conversa aqui nessa manhã.
Mas eu acho que aqui tem um ponto para nós. Eu e você podemos parar nessa indução. Porque nós estamos sendo seduzidos o tempo inteiro. E por que eu acho que essa indução, em muitos, se torna uma possessão, seja qual for o sentido que nós estamos dando a ela nessa manhã? Primeiro, quando o Cláudio falou de Balaão, falou das mulheres lá atrás, tem um versículo no texto lá que é interessantíssimo. Quando o profeta vem chamar a atenção das mulheres, vocês sabem o que as mulheres falam? Elas falam assim, onde é que estavam os homens? Que não nos ajudaram a entender que esse negócio estava errado. Então a primeira coisa é presença. Alguém nesse ambiente de indução precisa ter a presença de Deus. E dizer, olha, esse não é o caminho, essa não é a proposta. Os homens estavam ocupados com outras coisas. Aqui eu não estou culpando os homens e nem dizendo que as mulheres não foram capazes de perceber o que elas deveriam ter percebido. Mas o texto deixa uma mensagem para nós. Quando o profeta vem chamar a atenção dela, ela diz assim, onde é que estavam os homens? Então, a primeira coisa, nos nossos ambientes, seja eles de casa, seja eles da igreja, seja eles do ambiente de trabalho, precisa ter alguém que traz uma presença que revela esse espírito de indução que está cercando todos nós. Essas pessoas eram chamadas às vezes de profetas no Velho Testamento, essas pessoas nos nossos dias são os nossos irmãos, é gente que tenha clareza do espírito para perceber que isso vai conduzir a um segundo estágio, que nesse texto é chamado de possessão, que é destruidor, alguém que traga esse valor de referência. O Cláudio colocou algo aqui, que eu não sei nem como é que a gente conversaria sobre isso, se Judas podia ter parado ou não podia ter parado, mas alguém trouxe um valor de referência, disse, essa indução pode parar. Né? Concorde eu ou não com a expressão dele de que Judas poderia ter parado, não é o ponto. A indução pode ser parada. Agora, qual é o outro princípio que eu vejo baseado nisso? É que nós temos uma habilidade sobrenatural de transformar princípios em preceitos ou em lei. O que quer dizer isso? O lava-pés, e lá no livro, uma referência, tem duas referências que eu acho muito interessantes para esse texto. Uma está no livro de Juízes, pode ser que eu vou errar o capítulo, acho que 19 ou 20, acho que é o capítulo 20, versículo 19 talvez, quando aquele levita que vem de Belém com a sua concubina chega num lugar e ele não tem ninguém que quer recebê-lo. Presta atenção, o texto é tão claro que diz assim, todo mundo tinha pasto suficiente para os jumentos do proprietário e dele, todo mundo tinha pão e vinho suficiente para comerem e para dar para um estranho, mas ninguém quis. Não foi problema de falta, foi problema de desejo. Aí aquele cara vai para a praça, com a sua concubina, com um outro servo, enfim. Passa um velho, não sei se vocês conhecem o texto, passa um velho, diz assim, por que você está na praça? E ele conta essa história, o velho diz, não, vamos para minha casa. E aí, quando ele leva esse pessoal para casa, a primeira coisa que ele faz é lavar os pés. Né? Isso que o Cláudio disse, essa entrega, esse quebrantamento, esse reconhecimento, porque era uma coisa muito, muito baixa socialmente para se falar, para se fazer. Então, esse texto eu acho que é uma boa referência, e o outro, que vocês conhecem muito, quando Jesus vai na casa de um homem chamado Simão. Jesus vai na casa de um homem chamado Simão, entra, as coisas continuam acontecendo, lá pelas tantas, Simão, o povo, reclama de que tinha uma mulher fazendo algo indevido. Jesus disse, engraçado, eu entrei aqui, você não lavou os meus pés. Você não me saudou com o ósculo santo. E foi falando. Agora, essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando o seu cabelo. Vocês conhecem o texto. Qual que é o ponto, para mim, nesse texto que me chama muita atenção? Existe uma coisa que nós, cristãos, gostamos demais de fazer. Encontrar, eu vou usar uma palavra que é muito simples para isso, mas tentem aprofundar aí na mente de vocês. Nós tentamos justificar no cumprimento de ritos que validem as nossas práticas. Por exemplo, eu venho à igreja porque eu limpo minha consciência de uma semana de coisa que eu fiz, que eu fui induzido, que eu não deveria ter feito. Eu rezo, eu oro, eu dou dinheiro, eu pago promessa, porque nós pegamos o que deveria ser um princípio de vida e transformamos em uma lei. Lá no texto da mulher, Jesus pergunta assim, quem vocês acham que foi mais, ou nesse texto, quem vocês acham que foi mais perdoado? Porque esse texto, ele vem depois da história dos credores, né, dos dois credores.
Um devia 50, outro devia 500, os dois foram perdoados. Quem foi perdoado mais? O de 500, o cara responde. Aí Jesus faz a correlação entre perdão e expressão desse perdão. Parece-nos que Jesus está dizendo o seguinte, que é uma coisa de mérito. Você foi mais perdoado, seja mais grato. Mas não é. É a mesma coisa da seguinte maneira. Ele não está falando de imposição de sentença, ele está falando de percepção de graça. Eu preciso perceber o quanto eu fui graciosamente perdoado por Deus para ter lucidez suficiente para perceber essas induções e, ao perceber essas induções, habitar num contexto em que a presença de Deus evite a possessão. A maioria de nós não vem num contexto de comunidade para que a gente possa entender essas coisas. A graça que foi derramada sobre a minha vida, o princípio de vida que Deus tem para mim, junto com a minha comunidade, e a presença que eu preciso representar, tanto para a minha vida quanto para a vida de outro, para que isso não se torne uma possessão demoníaca na vida daquela pessoa. Então o personagem usado é Judas, mas a mensagem é para mim e para você. A igreja, os nossos encontros, as nossas falas, as nossas orações, se elas se tornarem preceito ao invés de trazer luz ao princípio, nós corremos, e talvez, você citou o que eu nem sabia, né? Eu sei que a sexualidade e a religião caminham juntos, inclusive foi parte de um documento que eu escrevi, um trabalho para a escola, mas eu não sabia desses episódios aqui. Mas isso está acontecendo sempre. Eu assisti um filme ontem interessante, assisti um filme sobre tráfico de crianças. Segundo filme como esse que eu assisto. Perdoa a minha humanidade, dá vontade de entrar na televisão, pegar o cara que faz um negócio daquele e rasgá-lo ao meio. É uma coisa... Mas esse foi na África. Eu não sei quem de vocês assistiu o filme. O nome acho que é... Meu nome é... Eu Sou Todas as Garotas, uma coisa assim. É uma menininha que consegue sair desse ambiente, se torna uma policial e mata. Já contei o filme, né? Mata as pessoas. Tá. Não, mas vale a pena você ver. Vale a pena você ver. Valia. Não, vale a pena. Não, e um dos pontos que eu quero contar, não vale a pena, tem uma trama toda interessante. É que um dos casos que foi preso é um pastor de uma das maiores igrejas que tinha na África do Sul, na época. É a história verdadeira. Então a gente pensa como que, vivendo em um ambiente, veja, de referência, de presença, esse homem consegue ser tão possuído que cometa esses atos de atrocidade. Isso acontece aqui entre nós, não com criança, mas com a vantagem na empreiteira, com o caso com alguém, com o dinheiro mais fácil, com a forma de tirar do outro. Por quê? Porque nós transformamos os princípios em preceito. O preceito manda mais. Eu fui na igreja domingo, eu participei da ceia, eu dei meu dinheiro, eu fiz minhas rezas. Eu estou limpo para mais uma semana. E enquanto isso, nós não vamos percebendo que o pão molhado está sendo entregue. E aí Satanás está entrando. A mensagem, e eu vou te devolver a palavra, Cláudio, é que eu acho que nós precisávamos tirar desse texto, quando ele diz assim, o Cláudio falou sobre a indução, nem sei se em português é correto usar da maneira que eu vou usar, só para explicar para vocês, a indução é uma sedução não percebida e acalentada. E essa sedução, seja pelo que for, não estou dizendo do sexo, nem só do dinheiro, nem só do poder, das diversas áreas da vida, inclusive da religião, é uma sedução não percebida até que o estrago seja grande, até que venha o fim. Então, que Deus permita, através dessa reflexão nessa manhã, que eu e você tenhamos lucidez de quais são os princípios. Voltando ao lava-pés, que o Cláudio citou, era um processo histórico, verdade, era uma coisa feita por gente de um nível social muito baixo, era uma coisa desprezível, tudo corretíssimo. Mas por que Jesus fez? Porque nesse ambiente de indução, alguém tem que ter coragem de chegar no nível mais baixo e dizer, isso aqui é o que vai quebrar
o meu desejo, porque é uma coisa paralela. Todas essas induções na vida eu vejo em algumas áreas só, e uma delas é o poder. Poder não no sentido de ter muita gente debaixo de si, mas o poder de ser admirado, o poder de ser sedutor, o poder de conquistar, o poder de fazer com que as pessoas estejam ligadas a você de alguma maneira. E isso só quebra quando a gente diz, não, isso não tem nada a ver comigo. Meu papel aqui é ser presença, é lavar os pés, é descer num ponto onde mais ninguém quer descer. Amém. Bom, ora por nós, meu amigo. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã confessar ao Senhor que existe um espírito sedutor o tempo todo a falar nos nossos ouvidos, Senhor. Com tantos idiomas, com tantas formas diferentes, mas tentando nos induzir a perder o norte, Senhor. É inclinar para o lado da corrente. É fazer aquilo que nós não devemos fazer. E não devemos fazer não é porque tem uma lei que diz que não se pode fazer. É porque tem um princípio que gera vida ao invés dessa percepção de lei que vai gerar a morte. Tem misericórdia de nós nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus, e Ele quebrante o nosso coração a tal ponto que nós possamos nos humilhar. Humilhar não descendo só para lavar os pés de alguém, porque esse é um ato que nós podemos fazer até mesmo para ter reconhecimento, mas para humildemente reconhecer, Senhor, que a prepotência, que a arrogância, que o desejo por poder, por dinheiro, por tantas coisas que falam no nosso ouvido, tem ganhado espaço. Nós precisamos retroceder, porque como foi falado aqui, para nós aqui, ainda há tempo, Senhor. E hoje é o momento. Eu oro por essa congregação, oro pelo derramar do Espírito sobre meus irmãos e irmãs, oro pela condução desse rebanho sob a orientação do Senhor, e oro por um dia onde nos diversos afazeres que nós temos hoje, nas reuniões, nos encontros, nos almoços, nos cafés, tenha um senso assim lá no fundo, Senhor, da presença que precisa marcar o lugar, porque talvez naquele lugar que estaremos tem uma pessoa que está sendo induzida e nós podemos ser a referência para ela ou para ele, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, meu amigo. Ok. Vocês querem falar do aviso do Projeto África, do Manaus? Não? Conversa do Branquinho, né? Muito bem. Se você é parte da nossa família, se você se sente parte dessa casa que está aqui, é só... O que é? O que é, Branquinho? Depois a gente fala. Tá bom, tranquilo, beleza. Ok. Dani, se você puder colocar para a gente o QR Code aí para as doações, para as ofertas, para todos os que se sentem parte desse lugar, dessa família e querem assumir junto com a gente os custos disso que está aqui, fique à vontade. Participa junto com a gente aí, tira a foto do QR Code. Se Deus tocar o seu coração, que isso aconteça com toda a integralidade. Muito bem, espero que vocês tenham uma ótima semana que começa hoje. Espero que o Espírito de Deus abençoe ricamente a vida de vocês e a família de vocês através de vocês. Em nome de Jesus. Amém.